No último vídeo, nós confeccionamos e testamos a placa central do robô. Nesse vídeo, nós vamos confeccionar e testar a placa do processador principal, essa aqui. A ideia dela é bem simples, só precisa encaixar nessa conexão aqui e encaixar de uma forma que não vai ocupar muito espaço, que fique assim. Essa é a ideia básica. O primeiro passo que precisamos fazer é analisar a pinagem do ESP32 para saber onde cada sinal deve ir. Voltando àquela tabela de recursos de cada processador que nós vimos no terceiro vídeo, nós vamos ver que o ESP32 ele tem 32 pinos no total. Desses 32, 6 são reservados para o uso interno do processador, mais especificamente da memória dele. E eles nem são expostos no dev kit que a gente vai estar usando. Então a gente só desconsidera eles. Eles são os GPIO de 6 a 11. Além disso, temos dois GPIOs, o GPIO 1 e 3, que são reservados para o uso da UART de programação e comunicação geral do processador. Por fim, temos a GPIO 0, que é usada para colocar o ESP em modo de programação, para poder passar código para ele. Em teoria, essa GPIO ela pode ser usada como uma saída. Porém, a maior parte dos dev kits não expõe essa GPIO. Se a gente tivesse acesso a ela, nós teríamos os 24 pinos que eu mencionei lá no terceiro vídeo. Porém, como o dev kit que a gente está usando não expõe a GPIO, efetivamente a gente tem só 23, algo que eu acabei deixando passar lá naquele vídeo. Levando em conta todas essas limitações, ficamos com 23 pinos, com 19 deles podendo ser saídas ou entradas, e esses 4 aqui que só podem ser entradas. Lembrando os sinais que nós temos que conectar no ESP, que nós vimos também no terceiro vídeo, que são esses. Nós temos 23 sinais de PWM, 4 saídas digitais que precisamos, 3 entradas digitais, as 2 conexões para I2C e as 2 conexões para o UART. Os 23 sinais de PWM nós vamos simplificar para apenas 16, já que o ESP só tem 16 canais de PWM. Isso nos deixa com 3 saídas digitais que podemos usar. O I2C tem prioridade, pois ele é obrigatório para a gente poder fazer o robô se equilibrar, já que ele serve para leitura do MPU 650. Então vamos ocupar 2 saídas com o I2C. Isso nos deixa com apenas uma saída, que em teoria nós agora temos que usar para os MOSFETs. Para poder usar essa única saída, nós vamos simplificar os 4 sinais dos MOSFETs em apenas um, e o ESP vai controlar toda a alimentação dos motores do robô inteiro. Para o UART, vamos reutilizar a mesma UART de programação que já temos, já que não vai afetar durante o funcionamento do robô. As outras 3 entradas analógicas, nós já temos essas 4 que não podíamos estar usando para outras funções, então vamos usar para isso. E ainda sobra uma entrada, que eu decidi usar para o shutoff, que em teoria eu não ia estar usando para o processador principal, mas como sobrou, não tem problema em colocar ele ali, né? As definições das conexões específicas de cada GPIO vão ficar para quando a gente vai fazendo o layout, assim como foi quando a gente estava projetando a última placa, já que vai depender muito de quão prático fica o roteamento das trilhas. A primeira coisa que eu fiz no esquemático foi acertar a pinagem do conector da placa, que é o que vai encaixar na placa central. Ele é fundamental para o funcionamento dela, então a gente tem que acertar bem direitinho qual é a pinagem. E o modelo que a gente vai estar usando é esse aqui. Depois eu coloquei o ESP32 e comecei a fazer as conexões dele de alimentação. Primeiro eu ia usar o 3V3, mas eu acabei decidindo usar os 5 volts e colocar um diodo Schottky em série com alimentação de 5 volts vinda da placa central. O motivo disso é que quando a gente estiver plugado com o USB no dev kit, ele poderia vir a dar algum problema com o USB e eventualmente até danificar o computador que está conectado a seu USB. Eu já tive esse problema. Depois disso, comecei a ajustar as pinagens, que eu mais só estou colocando para ter uma ideia de como que vai ser na hora do layout, porque as conexões específicas, como eu tinha falado antes, elas realmente vão depender de como que ficar o roteamento de cada trilha.
No layout, a parte principal é o posicionamento do ESP, já que a gente precisa que a USB seja de fácil acesso. O roteamento das trilhas não foi muito diferente de como foi no projeto da última placa. Então eu não vou gastar muito tempo mostrando como que foi esse processo. Conforme eu fui fazendo o layout, eu percebi que eu tinha cometido um erro ali com a pinagem do conector. E estava conectando certos sinais de PWM que a gente não vai estar usando. Então eu fui lá e retirei eles para garantir que eu não me confundisse de novo e acabasse conectando o que eu não devia. A parte mais diferenciada desse layout foi a questão de que eu tinha que cuidar para as trilhas não passarem desse ponto aqui, porque senão iria pegar contra o conector da placa central. Para impedir que as trilhas passem desse ponto aqui, eu fiz a placa ser dupla face e fiz as trilhas alternarem entre top e bottom. Assim a gente ocupa o mínimo espaço que poderia ali naquela parte. O design, depois de pronto, ficou da seguinte forma. Eu acho que ficou bem bom e compacto considerando tudo. Ok, agora a gente já tem o design que a gente precisa da placa. Porém, eu não quero ter que soldar o meu dev kit diretamente na placa e acabar não tendo a flexibilidade que ele teria. Então eu vou fazer um design de uma placa que use o ESP32 que é esse SMD aqui, que é soldado diretamente na placa. Para fazer essa segunda opção de placa, eu basicamente só dupliquei a primeira e comecei a trocar o ESP Dev Kit pelo ESP-RUM, para poder seguir a mesma pinagem. O que tem de mais diferente nessa placa é que a gente precisa adicionar dois push buttons, um conectado com o Enable e um conectado com o GPIO 0. Ambos conectam ele com o GND. No Enable a gente também precisa colocar um resistor de pull-up para garantir que ele sempre esteja conectado com o 3V3. Outra coisa bem importante que precisamos adicionar a essa placa é uma barra de conexão para os sinais de programação do ESP, que são do UART. E precisa ter o GND e o 3V3 para a gente poder estar alimentando a placa na hora de programar ela. E assim como a outra placa, a gente adiciona um diodo Schottky em série com alimentação para garantir que a gente não tenha problemas caso a gente ligue o 3V3 ali naquele barramento de programação. Agora a gente já pode ir para o layout da placa, que essencialmente é a mesma situação que a da outra placa. Só que nesse caso, como o ESP ele é SMD,
a gente precisa fazer todas as conexões dele em si serem no top. Pode ser no bottom também, mas eu escolhi fazer no top. E daí a gente precisa colocar uma via para conectar qualquer outra trilha que seja do bottom. Então isso acaba complicando um pouquinho mais o layout. O design finalizado da placa ficou desse jeito. Eu coloquei as conexões de programação do ESP aqui na beirada para ficar de fácil acesso. E também coloquei os botões de Enable, que serve para reiniciar o processador, e o de Boot ali na beirada para também ficar fácil acesso. Aí é só a gente corroer a placa e colocar os rebits. Esse processo eu já mostrei todo no último vídeo, então eu não vou dedicar muito tempo aqui nesse explicando isso. Essas placas também precisam de rebite, e o processo é basicamente o mesmo que foi feito lá no último vídeo. A única coisa que eu fiz de diferente é que ao invés de usar aquele abridor de costura, o meu pai fez essa ferramenta aqui a partir de um parafuso hexagonal. Ajudou bastante porque ele é bem mais firme do que o abridor de costura. Depois de colocar os rebits, a gente precisa estanhar, como a gente fez no outro vídeo. A única parte de especial que tem no estanho é que para a placa do ESP-RUM, o ESP-SMD, a gente precisa deixar o estanho o mínimo possível onde tem os pads dele, porque senão na hora de a gente assentar ele no local, vai ficar muito ruim ter excesso de solda. Na placa do DevKit, eu soldei barras fêmeas para poder encaixar o DevKit e poder desencaixar ele quando eu quiser usar ele para outras aplicações. Mas se você realmente for usar essa placa do DevKit para o seu robô, você vai ter que soldar o DevKit diretamente na placa. Já vou mostrar o porquê. E daí eu aproveitei e já fiz um teste para conferir se a alimentação de 5 volts estava tudo ok. Com as barras fêmeas, o ESP ele iria bater com as outras subplacas, então a gente não pode usar ela para a versão definitiva. Teve mais um ponto também que aconteceu que eu quero ressaltar, que quando eu fui encaixar o ESP na barra fêmea, por algum motivo, um dos pads arrebentou e o pino saiu fora, como nessa foto aqui. Eu não sei por que isso aconteceu, nunca tinha me acontecido antes de quebrar, de encaixar numa barra fêmea. Pelo menos foi algo fácil de resolver, foi só soldar um pino ali no ESP. Essencialmente, refazendo a trilha que acabou quebrando quando soltou esse pino. Aí eu medi também a alimentação da placa do ESP-RUM para ver se o 3v3 estava certinho nos locais corretos. É só dar um pouquinho mais de trabalho porque é meio ruim de posicionar as ponteiras ali. A parte da solda, eu quero só dar ênfase na solda do ESP-RUM, especificamente, porque ele é um pouco mais complicadinho. A parte principal é posicionar ele e garantir que todos os pinos estão bem encaixados, isso é essencial. Aí você adiciona um pouquinho de solda em um pino, em um canto, verifica se está tudo certo. Se não estiver bem alinhado, você aquece de novo esse pino e posiciona até que fique bem certinho. Isso vai funcionar como a nossa âncora. Depois disso, você pega um lado oposto e solda mais um pino, para garantir que o ESP fique firme. A partir desse ponto, você pode ir colocando solda em cada pino. Só tem que cuidar para garantir que não pegue solda entre um pino e outro. Me aconteceu isso e vocês vão ver depois o problemão que isso me trouxe. Com tudo soldado, comecei a fazer os testes para a placa do DevKit. O primeiro teste é essencialmente o mesmo que a gente já fez com o MPU 650 no último vídeo. O código já está lá no GitHub. Depois disso, eu parti para testar o PWM. Testei com o motor usando aquele mesmo firmware que a gente já tinha usado no último vídeo.
Quando fui testar com outros motores, aí eu percebi que usar esse firmware ia ser muito ruim, já que eu teria que ficar alterando individualmente para cada motor qual é o pino que está gerando PWM. Então eu decidi alterar ele para a gente gerar todos os 16 PWMs e poder testar os motores só trocando a conexão daquele motor. Para fazer isso, eu comecei a partir do código que a gente já tinha e comecei a fazer o defines com todos os pinos que a gente tem que gerar de sinal de PWM. São bastante pinos, então eu vou pular um pouco para frente. Depois de criar os defines, a gente cria uma função para configurar todos os servomotores, setando quais são os pinos deles e qual é a configuração de PWM. Para a gente poder fazer isso ser mais prático, a gente cria um array que vai guardar todas as pinagens e a gente consegue só percorrer via um for cada um dos objetos. Com essa função e array criados, a gente substitui lá no setup o pedaço onde a gente estaria configurando um único servomotor por essa função de configuração, e no loop, onde a gente setaria a posição de um único motor, a gente substitui por um for que vai percorrer cada um dos objetos de PWM e setar a posição nova. Com isso, foi bem fácil de testar todos os servomotores, porque era só ir trocando eles de pino em pino e vendo se funcionava. Com a comunicação com o giroscópio e toda a geração de PWM funcionando, eu considero que a placa está completamente funcional. Talvez ainda daria para testar a leitura analógica do shutoff e outras questões do iSense, mas para mim acho que não tem muito problema, então vamos deixar assim e considerar um sucesso. Agora a placa com o ESP1 já começou dando problema de arrancada. Antes da gente chegar nos problemas de fato, tem uma coisa que a gente precisa fazer, que é montar a conexão entre o ESP e o adaptador de USB para o UART. Para que serve esse adaptador? Ele é para que o computador possa comunicar com o ESP e a gente possa estar programando ele. O ESP Dev Kit já tem isso embutido na própria placa, então a gente não precisa fazer nada, é só conectar o USB. Para essa placa do ESP1, a gente precisa adicionar um cabo que vai conectar um adaptador externo e daí sim vai ligar no computador. A ligação é basicamente essa aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estenhar os fios para a gente poder estar soldando os cabos de conexão. O conversor USB para o UART que eu escolhi é esse modelo aqui da Robocore, que ele é bem protegido contra curtos e esse tipo de coisa. Mas você pode usar qualquer outro modelo de conversor, como esses. As conexões no lado do adaptador vão depender de qual modelo de adaptador que você estiver usando, porque cada um tem a sua própria pinagem. As conexões no lado da placa do ESP em si são bem simples de fazer, com a sequência sendo GND, 3v3, RX, TX, indo da esquerda para a direita aqui. E daí, para poder desligar o ESP sem ter que desconectar o cabo, eu adicionei uma chave em série com o fio. Para programar o ESP dessa placa é bem fácil. É só ficar segurando o botão de boot e apertar o botão de reset. Aí vai aparecer no terminal serial a resposta Waiting for Download. A partir desse ponto o ESP vai poder ser programado. Quando eu pluguei essa placa na placa central para testar a comunicação com o MPU, já começou dando um problema, que foi o código de erro de instrução inválida. É um problema um pouco complicado, mas ele geralmente é quando alguma instrução que o ESP está tentando executar não é permitida. Isso pode ser o firmware, que a gente sabe que não é nesse caso, ou então algo no hardware, alguma solda ruim nos pads de comunicação com a memória, esses aqui. Depois de revisar e arrumar as soldas que estavam meio ruins, eu consegui fazer o ESP se comunicar corretamente com o MPU, sem ficar reiniciando e sem ficar dando erros. Tendo sucesso nisso, eu parti para testar a geração de PWM e controle do motor. E foi aí que minhas dores de cabeça começaram com essa placa. Por algum motivo, o motor não começava a se mover. Depois de testar mais um pouco, eu percebi que poderia ser algum problema com o chaveamento do GND do motor. Então, para testar se realmente era isso, eu peguei jumpers para conectar todas as conexões do servomotor, com exceção do GND, e colocar ligado em algum outro GND que estivesse fixado já, que não tivesse controle chaveado de MOSFET. E como eu estava esperando, quando conectado com um GND fixo, que não tem
chaveamento de MOSFET, ele funciona e se movimenta corretamente. Então o problema não está na geração do PWM, mas sim no chaveamento do MOSFET. Testando um pouco mais, eu consegui perceber que o sinal de controle dos MOSFETs estava um pouco estranho. Ele deveria estar numa faixa de 3 a 3,3 volts, mas ele na verdade estava em 2,5 volts. Então ele provavelmente estava com algum mau contato. Além das tentativas que eu já estou mostrando aqui no vídeo, ainda precisou mais algumas até que eu conseguisse resolver de fato esse mau contato que tinha. E no fim ainda, não era só um mau contato, tinha um curto entre dois pinos que eu tive que soldar para corrigir um rompimento nas trilhas. Depois de resolver esse problema com o sinal de controle dos MOSFETs, ainda assim os motores não começaram a se movimentar corretamente. Então eu pluguei de volta a placa na placa central, para começar a medir os sinais e ver se alguma das coisas que estava gerando em conjunto com a placa central poderia estar suspeita. E dito e feito, o sinal do shutoff estava tendo um valor de 1 volt e pouco, variando, algo que ele não deveria estar tendo. Então vocês devem lembrar que antes eu tinha mencionado que o shutoff não daria problema, mas no final acabou dando problema. Examinando um pouco mais as conexões, eu percebi que tinha alguma conexão entre o shutoff e o iSense, esses dois pinos aqui, que não era bem um curto, era mais uma resistência entre os dois, então era muito pouca solda que estava conectando um com o outro. Tentei arrumar, tentei bastante, e muita solda e ressolda. Acabei tirando o diodo Schottky para tentar acessar melhor um pouco as trilhas e determinar onde que poderia estar essas conexões. Para tentar descobrir em que parte da trilha que estava esse curto, eu decidi fazer um recorte bem aqui onde está essa linha verde, para que eu pudesse isolar onde está esse curto exatamente. Tendo esse recorte na trilha, eu sei que se eu medir um curto entre o iSense e essa parte marcada em verde, o curto tem que estar ali. Se eu não medir ali, significa que o curto tem que estar na outra parte, que é essa parte aqui, marcada em verde. Então, se o curto der entre ali e o iSense, significa que o curto está embaixo do ESP, que é a pior opção possível, já que é muito ruim de estar dissoldando o ESP. Fazendo isso, eu consegui determinar que de fato o curto está embaixo do ESP, o que significa que para mim conseguir arrumar ele com certeza, eu tenho que dissoldar o ESP da placa, e nesse processo, geralmente a placa acaba sendo danificada, especialmente porque ela é de fenolite. Infelizmente, depois de tentar muito arrumar essa placa aqui, eu acabei não conseguindo resolver os problemas e outras acabaram aparecendo. No estado que as trilhas já estão, eu não tenho como tentar arrumar ela, eu vou ter que fazer uma nova. Mas isso iria consumir bastante tempo e iria atrasar consideravelmente o lançamento desse vídeo. Então eu vou deixar para fazer uma versão nova dela futuramente e a gente vai usar o DevKit para continuar o desenvolvimento. Pelo menos a placa com o DevKit funcionou praticamente sem problemas. Teve só a questão aqui do GPIO 12 que tinha quebrado a trilha, mas tirando isso, que foi algo bem fácil de resolver, funcionou tudo sem problemas. Então, teoricamente, a única coisa que vocês vão fazer diferente de mim é que vocês não vão soldar esses conectores aqui e vão soldar o ESP direto na placa e vão poder estar usando como a sua placa definitiva para o robô. Até que a gente faça aquela mudança para o STM32. No próximo vídeo da série, vamos finalmente montar o robô de fato. Porém, esse vídeo vai demorar um pouquinho mais, já que os próximos vídeos vão ser sobre outros projetos que eu vim trabalhando. Eu vou tentar lançar eles um pouco mais rápido, então não deve demorar tanto. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva no canal para não perder os próximos.